Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, né, ao ciclo de palestra das agências transfusionais. Eu sou Enaile, enfermeira da Agência Transfusional do Hospital Geral de Fortaleza. Eu queria agradecer primeiramente os meninos no TED, né, por todo o apoio, na pessoa do Dr. Luiz Roberto. Queria agradecer o convite à doutora Luciana e à Verônica, né, coordenadora das agências. E, primeiramente, eu queria falar um pouquinho do meu serviço, né? Então, o Hospital Geral de Fortaleza, não diferente do que poderia ser, né, o maior hospital do estado. Então, a agência transfusional, ela também é a maior agência do estado, tanto em estrutura física, como em número de transfusões. Atualmente, o HGF, a agência transfusional do HGF, ela transfunde entre 1.200 e 1.300 transfusões mês. Como é um hospital de grande porte, então não poderia ser diferente. Então, a transfusão sanguínea é uma terapêutica benéfica e consagrada que consiste na infusão de hemocomponentes e hemoderivados na circulação sanguínea. É um evento irreversível que envolve riscos sanitários com ocorrências potenciais de reações transfusionais, reações imediatas e tardias, né, conhecidas como reações imediatas e tardias. É só um conceito, vamos começar conceituando sobre transfusões, né? Posteriormente, nós vamos falar um pouquinho sobre requisição de transfusão e amostra pré-transfusional, que hoje estamos falando das boas práticas. Tipos de transfusão. Nós trabalhamos com 4 tipos de transfusões, né? A transfusão programada, a de rotina, a de urgência e a de emergência e extrema urgência. A programada é aquela que tem data, dia e hora marcada. É a transfusão que a gente chama de programada. A de rotina é a que deve acontecer 24 horas após a requisição de transfusão, né, a solicitação do hemocomponente ou hemoderivado. A de urgência, né, que ela deve ser realizada dentro das 3 horas após a solicitação. E a de extrema urgência ou emergência, que é quando o retardo no início da transfusão coloca em risco a vida do paciente. Vamos falar um pouquinho também sobre a de extrema urgência, né, que já foi falada em algumas outras aulas, mas nós vamos pontuar ela, porque ela também envolve a requisição de transfusão, que é o que nosso tema de hoje. A gente pontuou um pouquinho aqui sobre a portaria do Ministério da Saúde, de 4 de fevereiro de 2016, que ela fala a importância das transfusões ser realizado preferencialmente no período diurno, né? Porque a equipe está mais disposta, a equipe diurna, geralmente, ela é maior durante o dia do que a equipe noturna é mais reduzida, a equipe noturna geralmente está mais cansada, o paciente está mais cansado, o acompanhante está mais cansado. Então, segundo a portaria do Ministério da Saúde, essas transfusões elas devem ser preferencialmente no período diurno. Falando um pouquinho da transfusão de urgência, em caso de urgências e extrema urgências, que seja necessária a transfusão imediata, sem as devidas provas pré-transfusionais, o médico deverá assinar o termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade fica no finalzinho, abaixo da RT, tem uma fotinha do termo lá no slide seguinte. Nesse termo, ele expressa o conhecimento do risco da transfusão e concorda com esse risco, porque a gente sabe que, como não temos os testes, a gente não tem como fazer não podemos colocar compatível ou não na RT. Então, esse termo assinado, ele expressa isso, ele vai expressando que está ciente do risco dessa transfusão. Aqui é o nosso termo de responsabilidade médica, tá? Que é a declaraçãozinha, esse daqui é do serviço de onde eu trabalho, está até assinado que foi uma transfusão de urgência, que o médico precisou, e a gente tirou a fotinha assinada para a gente poder ter como base para poder saber onde é o termozinho, porque muitas vezes pergunta-se onde é o termo, então fica no final da RT, da requisição de transfusão.
a gente botou ao lado também a etiqueta de transfusão de urgência. Essa etiqueta, ela vai junto com o hemocomponente, né, geralmente com o sangue, dizendo que o concentrado de hemácia está sendo liberado com as provas de compatibilidade em andamento. Por quê? Porque a gente não fez a prova de compatibilidade antes da transfusão, mas as provas vão continuar sendo feitas e, posteriormente, a gente sabe se o concentrado de hemácia foi compatível ou não. Por curiosidade, se o médico assinou o termo, posteriormente quiser conhecer essa compatibilidade, ele pode ligar para a agência transfusional, a gente repassa essas informações. Essa etiquetinha vai para esse conhecimento, né, que as provas de compatibilidade ainda estão em andamento. Essa daqui é a nossa requisição de transfusão, né? Ela é um documento que ela é em 3 vias. Para quem não conhece, a nossa requisição de transfusão, a nossa conhecida RT, é em 3 vias, né? A primeira via é a via branca, onde ela deve estar todos os dados do paciente preenchidos devidamente com letra legível, porque ela é um documento, ela tem um valor legal e tem um valor também para retrovigilância e hemovigilância. E ela fica, segundo a portaria do Ministério da Saúde, ela fica arquivada no HEMOS por 20 anos. Ela deve ficar arquivada no HEMOS por 20 anos. Então, esses dados eles têm que ser preenchidos totalmente com letra legível, né? A indicação de transfusão. Esses dados legíveis, assim, sem rasuras, a gente não podemos ter rasura, porque a rasura ela vai na identificação do paciente. Essa identificação é muito importante para a gente entender quem é o paciente e ver o paciente certo. Ver no nosso sistema, ver se o paciente já foi transfundido ou não. Porque muitas vezes a gente tem pacientes com o mesmo nome e a data do nascimento, o nome da mãe. A identificação do paciente para segurança transfusional é muito importante. Então, temos que ser em letra legível e bem preenchido. A indicação de transfusão e o diagnóstico na RT são dados muito importantes, porque a partir dessa indicação, desse diagnóstico, muitas vezes o médico não coloca se o concentrado de hemácia é irradiado, é filtrado, se o paciente tem que ser fenotipado. Então, a partir dessa indicação, a partir do diagnóstico, nós da agência transfusional, tanto a enfermeira como os técnicos, a gente procura saber se o paciente já transfundiu, para poder, se preciso, fazer uma fenotipagem, se precisa o paciente transfundir um concentrado de hemácia irradiado, desleucocitado. Então, assim, essas informações são muito necessárias para a gente, da agência transfusional, para a gente direcionar o hemocomponente mais adequado para esse paciente. O resultado de exame é o que justifica a transfusão, né? É o que a gente chama que justifica a transfusão. Se for sangue, eu preciso do resultado da hemoglobina e do hematócrito. Se for solicitando plaqueta, eu preciso do resultado da plaqueta. TAP, TTPA para o plasma e o fibrinogênio para o crio, certo? O tipo e a quantidade, o tipo do hemocomponente solicitado. É muito importante a gente ver essa questão do tipo, porque muitas vezes é pedido no hospital, no serviço onde eu trabalho, tem neonato. Então, assim, concentrado de hemácia, quando é para adulto, a gente pede em unidade. Quando é para criança, a gente pede em volume. E é muito importante que nas UTIs NEL, quando tem UTI NEL, seja prescrito, lá no serviço onde eu trabalho, a gente estipulou o seguinte, volume mais equipo. Por quê? Porque o nosso equipo tem 20 ml. Se eu coloco que eu quero transfundir 15 ml no RN, mais 20 do equipo, eu sei que eu tenho que solicitar uma alíquota de 35 ml. Porém, se o médico coloca que é 50 ml, eu não sei se 50 ml é o valor que vai ser transfundido no RN ou se é o valor junto com o transfundido mais o equipo. Então, é muito importante quando for fazer uma requisição de transfusão para neonato, que tenha especificado o peso do neonato, o volume mais equipo, porque aí a gente sabe o volume preciso a ser transfundido no RN. A assinatura e o carimbo do médico é indispensável, né, porque o profissional médico é o que solicita, é quem pode solicitar, né, a transfusão. Esse modelo aqui, que eu estou mostrando agora, é o modelo de uma RT eletrônica, que ela é usada no hospital
deu início, né, no Hospital Valdemar de Alcântara. Posteriormente, o HGF adotou esse modelo, né, de requisição transfusional. E agora deu início no ICC também esse modelo que é no Instituto do Câncer, né, esse modelo de requisição transfusional. Esse modelo é um modelo bom para a parte quando a gente fala de letra legível, por ser um dado que muitas vezes dificulta a compreensão do nome do paciente, o diagnóstico esses dados, né? Então, assim, a requisição eletrônica, ela veio para nos auxiliar nesse sentido. Aí, ela é impressa em 3 vias, como a RT, como a requisição de transfusão manual, né? Sendo que a primeira via vai para o prontuário do paciente, a primeira via, desculpa, vem para o Hemoce, a segunda via vai para o prontuário do paciente e a terceira via fica arquivada na agência transfusional. A portaria do Ministério da Saúde, né, fala que a solicitação para transfusão de sangue ou hemocomponentes são feitas exclusivamente por médicos em formulário de requisição específico, né, que é a nossa requisição de transfusão, que contém informação suficiente para a correta identificação do receptor. Então, por isso é que a gente não é uma exigência da agência transfusional, não é uma exigência do Hemoce, é uma exigência do Ministério da Saúde, através da portaria, que a requisição de transfusão tem que ser bem identificada. E assinada, né, por um médico que é o responsável pela solicitação de transfusão. Esses daqui são os dados, né, que falam na portaria, que tem que ser para a melhor segurança do paciente, para a segurança transfusional. Esses dados têm que ser corretamente identificados. O nome do paciente tem que estar completo, sem abreviatura. Não podemos abreviar. Geralmente a gente vê abreviado Antônio, Francisco, mas as abreviações são proibidas pela portaria. Não é exigência, novamente, não é exigência da agência transfusional nem do Hemoce. É da portaria, né? A data de nascimento do paciente, o sexo, a idade, o número de prontuário ou de registro é um dado muito importante para a gente do Hemoce, quando a gente vai fazer uma retrovigilância, uma hemovigilância, vai procurar em prontuários. Então, prontuários antigos, aí sem o número do prontuário fica difícil a localização desse prontuário para os devidos dados, né? O leito, a enfermaria que o paciente está internado, o diagnóstico, né, como eu já falei, é muito importante para a gente identificar, direcionar o hemocomponente correto e mais apropriado para o paciente. O componente sanguíneo, a quantidade do volume, né, como eu falei, do RN, quantidade e volume. Quando for RN, quando for criança e RN, a gente trabalha muito com volume. Então, é muito importante colocar, quando a gente lembrar de criança, de RN, colocar o volume. Adulto, geralmente, trabalhamos com quantidade. A modalidade da transfusão, né? Resultados laboratoriais que justifiquem a indicação do hemocomponente. A data, né, se for uma transfusão programada ou se a transfusão é por dia. Os dados do solicitante, né, o nome completo, assinatura e CRM do médico, peso do paciente quando for necessário e indicado, e antecedentes transfusionais. Se o paciente já foi transfundido, há quanto tempo, assim, o máximo de informações que puderem fazer, que puder ter na requisição de transfusão, nos ajuda a nós da agência transfusional a fazer uma melhor transfusão nesse paciente, né, o hemocomponente mais indicado para esse paciente, né. Não serão aceitas pelo serviço transfusional requisição fora do padrão descrito. Fora do padrão descrito acima, né, com todos os dados que eu descrevi acima. Com nome incompletas, ilegíveis ou rasuradas. Aqui é um modelo, né, de uma requisição de transfusão conforme. Todos os dados do paciente estão corretos, bem identificados. A indicação de transfusão está bem preenchida, o resultado de exame consta na RT. E o tipo e a quantidade de hemocomponente descrito. Aqui foi descrito CRIO,
né, foi solicitado o CRIO, aí tem a data, aqui é logo abaixo a gente vê a data, né, que foi transfundido, o hemocomponente que foi transfundido. Muito importante para nós trabalhando nas agências transfusionais, para o faturamento, a boa identificação correta e legível dos dados como produto, número de bolsa, flag, ABO, PC. Como é CRIO, a gente não faz prova de compatibilidade, então não tem resultado se compatível ou incompatível, né? Então, nós temos esse resultado, esses dados no concentrado de hemácia. O técnico que fez a identificação desses CRIO, né? O SIM que o paciente transfundiu, a data da transfusão e o nome do técnico que confirmou a transfusão. Quando nós falamos de agência transfusional, a gente pensa nos dados da RT. Muitas vezes o faturamento cobra e, com razão, a devida identificação de código e produto, produto e o número do hemocomponente, porque a gente sabe que um concentrado uma bolsa de sangue faz em 4, né? 4 hemocomponentes, então esse código ele vai direcionar a gente, às vezes as alíquotas. As alíquotas, a gente vê que o código, geralmente, é VA0, VB0, então a gente tem que ter essa devida identificação para quando formos digitarmos, para quando formos faturar esse hemocomponente, a gente direcionar, vincular a pessoa certa ao RN certo, para não ter esse problema no faturamento. Aqui é uma RT digital, né? Uma RT eletrônica, conforme também, com todos os dados do paciente. Se a gente perceber a RT, ela fica melhor de se visualizar o nome, o prontuário, na forma, né, digital, como a gente falou, a eletrônica, ela veio para nos auxiliar nessa identificação dos dados. E aqui a gente vê aquela compatibilidade que, como não tinha no CRIO, vai ter nessa outra RT, que é falando sobre concentrado de hemácia, né? E aqui a gente pode ver que o paciente não transfundiu, e aqui é o nome de quem descruzou o concentrado de hemácia. Então, todos os dados do paciente estão corretos, né? Conformes, a indicação de transfusão está acima, o resultado dos exames também, e a quantidade de hemocomponente que fala ali em cima. E aqui do lado tem até a parte de posologia, né, que o médico prescritor colocou que os 2 concentrados de hemácia seria durante a hemodiálise, que isso também nos auxilia na hora de cruzar, o tempo de cruzar as bolsas, o tempo de compatibilização das bolsas. Aqui a gente vai mostrar algumas RTs não conformes, né? Se a gente ver essa RT aqui, não tem o diagnóstico do paciente. Isso dificulta, porque quando a gente vai compatibilizar um concentrado de hemácia para um paciente que tem leucemia, a gente já tem que ver se o paciente já transfundiu, para fazer uma fenotipagem, para fazer uma fenotipagem estendida, se for preciso. Então, assim, esse diagnóstico é muito importante para a gente na hora de direcionar um hemocomponente de melhor qualidade para o nosso paciente. Aqui é outras RTs não conformes, né? Se a gente vê RTs com rasuras, que isso não deveria acontecer, porque, como já foi dito, a requisição de transfusão, ela é um documento que serve para o faturamento, para os fins judiciais, para fins jurídicos, e como para a hemovigilância e retrovigilância, quando passa muito tempo, que a gente precisa buscar esse paciente, quem transfundiu, essas rasuras dificultam muito o nosso serviço, o serviço da hemovigilância. E até para poder identificar, transfundiu ou não transfundiu, com rasuras fica meio duvidoso se transfundiu ou se não transfundiu, né? Aqui, novamente, faltando o prontuário do paciente, quando a gente vai trabalhar com retrovigilância, dificulta muito o trabalho, quando não tem esses dados. E outra RT que a gente percebe que foi toda rasurada, que não deveria, né? Porque é um documento oficial. Essa daqui é outra RT não conforme, né? Com rasuras sem resultado de exames, rasura sem diagnóstico, rasura sem indicação de transfusão.
essa daqui não tem indicação, não tem diagnóstico, essa daqui não tem resultado de exames. E aqui muitas rasuras presentes na requisição de transfusão. Ali tem sim, tem não, tem rasurado, ninguém sabe se transfundiu, se não transfundiu. Então, assim, esses dados, novamente, é um documento, não devemos rasurar. Aí, falar um pouquinho sobre a amostra pré-transfusional, né? Que a requisição de transfusão é a solicitação. Segundo passo, a gente vai coletar a amostra pré-transfusional, né? Do ponto de vista do paciente, a coleta pré-transfusional constitui o primeiro passo para os testes pré-transfusionais. Qualquer erro nessa etapa é devastadora, uma vez que inicia uma cadeia de eventos que pode conduzir à transfusão de ABO incompatível. A obtenção das amostras pré-transfusionais de sangue é uma das etapas mais importantes dentro da terapia transfusional. Sua cuidadosa coleta e adequada identificação são essenciais para a qualidade e a segurança transfusional. No serviço, nós trabalhamos com 2 tipos de amostra pré-transfusional. Aqui o banco que a agência transfusional coleta e há de alguns serviços fechados que são coletados pelos profissionais do serviço, certo? Todas elas têm que estar devidamente identificadas. Todas elas devem seguir o mesmo padrão, porque esse padrão é o padrão feito pela portaria, exigido pela portaria, né, para melhorar a segurança transfusional. As amostras de sangue para as provas pré-transfusionais têm a validade de 72 horas, né, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde. Essa daqui é uma amostra, né, a etiqueta usada pelo serviço, né? E a portaria fala que todas as amostras devem conter as devidas informações. É o nome completo do paciente, sem abreviações, número da identificação, qual o número dessa identificação? O número do prontuário do paciente, a data da coleta e o nome do coletador. Então, todas as amostras, tanto as recebidas dos serviços fechados, como as da agência transfusional coletada pelos técnicos, elas devem ter essas devidas informações. Não serão aceitas pelo serviço transfusional amostras sem essas devidas informações. Então, se vier sem essas informações, a agência transfusional ela deve ou devolver para o serviço ou descartar a amostra para que ela retorne para a agência transfusional com as devidas identificações. Para maior segurança, alguns serviços, eles colocam a data do nascimento, e a data do nascimento, que é muito importante, é leito, enfermaria. Então, assim, tem alguns serviços que utilizam dessas informações para melhor segurança do paciente, porque um hospital de grande porte, o paciente anoitece na emergência e amanhece na enfermaria. Então, eu preciso ter esses dados, nome de mãe, se puder, o máximo de informação que a gente puder ter numa etiqueta, nos dá uma maior segurança transfusional. E para os pacientes desconhecidos, a data e a hora do cadastro é muito importante, tanto importante como o uso do bracelete de identificação, né, que é para ser colocado na hora da coleta. Na hora da coleta de sangue, o técnico coleta e coloca as informações do paciente, tanto no bracelete como no tubo. Quando o técnico, as orientações é essa, quando o técnico for entregar o concentrado, entregar o hemocomponente, ele vai até o paciente e coloca o ABO do paciente na etiqueta. Isso também para maior segurança transfusional, no bracelete, ajudando, né, a maior identificação, a maior segurança transfusional. Porque quando o enfermeiro for transfundir, ele já pode olhar na etiqueta, no bracelete, o grupo, o ABO do paciente, né, e confere com a bolsa que foi entregue, e com o hemocomponente que está sendo transfundido. Essa daqui é a etiqueta que
Essa daqui é a etiqueta que é usada no serviço, né? Essa etiqueta que é a etiqueta que é utilizada no nosso serviço. Aqui ao lado tem uma amostra devidamente identificada com o nome do paciente, o número do registro, né, que é o prontuário, a data da coleta, o nome da técnica que coletou e aqui ao lado leito e enfermaria, como foi dito, para a melhor segurança do paciente, né? As amostras pré-transfusionais, a identificação das amostras pré-transfusionais podem ser feitas, alguns serviços podem utilizar, né, de código de barra ou por etiquetas impressas, né, isso também para a maior segurança do serviço, né. Os tubos que não estejam corretamente identificados não devem ser aceitos, como eu já tinha dito, não é uma exigência também do EMOS ou da agência, é a portaria do Ministério da Saúde que normatiza que não podemos receber essas amostras. Aí aqui é um passo a passo para uma coleta segura e eficaz. Verificar a identificação completa do paciente no prontuário e a prescrição médica para a transfusão. Os técnicos da agência transfusionais, eles são orientados, se o paciente estiver consciente, orientado, com acompanhante, solicitar a identidade ou algum documento oficial com foto para conferir os dados da RT, da requisição de transfusão, com os dados do paciente e só após essa conferência fazer a coleta para a melhor identificação do paciente, né? Então, podem ser... Aí vai ao prontuário e também pode ver a prescrição, se o hemocomponente está prescrito ou não. Conferir o preenchimento da RT, né, da transfusão, observando se os mesmos dados da requisição de transfusão é os mesmos dados tanto do prontuário como do documento oficial do paciente. Solicitar que o paciente informe seu nome completo e explicar o procedimento que será realizado. Paciente consciente, orientado, a gente pede que informe o nome, data do nascimento, nome da mãe, tudo para conferência dos dados. E para a melhor identificação do paciente, né? E também devemos explicar o procedimento, né? Falar que é uma coleta de sangue, porque foi solicitado, então para uma reserva para algum procedimento. Enfim, solicitar o que estamos fazendo com o paciente, porque estamos coletando aquele sangue. Deixar o paciente ciente do que está acontecendo. Preencher e conferir a etiqueta do tubo à beira de leito, não devemos coletar amostras e identificar na agência transfusional, devemos identificar a beira de leito do paciente, com o nome completo, sem abreviatura, número de identificação, né, novamente, data e hora da coleta, o nome do responsável pela coleta, por quem está coletando a amostra. Aqui é o bracelete, né, de identificação que dispomos nas nossas unidades, que deve ser colocado no braço do paciente na hora da coleta, com a identificação do paciente. O uso do bracelete, ele deve, né, ficar no braço do paciente até a alta do paciente, certo? Deve conter os seguintes dados: nome completo, número do registro, data e hora da coleta e o nome do técnico que coletou. É orientado que, quando for entregar o hemocomponente, coloque o ABO e o RH do paciente para melhor segurança transfusional. Aqui são algumas amostras dos serviços, nossos serviços, né, conforme a amostra constando, né, leito e enfermaria, para melhor segurança, nome completo do paciente, aqui acrescentaram data do nascimento, o prontuário estava um pouquinho abaixo, não deu para tirar a foto, né, porque a amostra é redondinha, não deu para constar, mas data que coletou e o nome do técnico que coletou. Aqui é outra amostra. Essa daqui já contém, né? Dá para ver. Foi aberta a etiqueta, então dá para ver bem direitinho. O número do prontuário, do registro, o nome do paciente completo, o nome de quem coletou e a data da coleta, né? Que são as exigências feitas pela portaria.
Aqui são algumas amostras não conformes, né, que não devemos aceitar e nem receber em nossos serviços, que são amostras sem identificação. Aqui, essa apenas com iniciais do paciente, isso não pode, isso é incorreto fazer. Não podemos receber amostra desse tipo. Deveria ter voltado para o serviço, né, ou ser descartada. Aqui apenas com o primeiro nome do paciente, não conforme, né, porque segundo a portaria não pode. E aqui o nome do paciente com abreviaturas e sem maiores informações. Então, são amostras não conformes. Então, era isso, a gente queria apresentar um pouquinho da nossa requisição de transfusão e da nossa amostra pré-transfusional, né? Então, aqui ficou uma frasezinha que a gente quis colocar para poder a gente pensar um pouquinho, né? Não basta mudar, é preciso aperfeiçoar. Mudar é fazer algo diferente, aperfeiçoar é fazer algo melhor. Essas daqui foram as referências utilizadas, né, para esses slides. E obrigada.